vamos começar com essa mesa que trata de um tema muito contemporâneo, que é a questão dos direitos autorais no ambiente digital e os tratados internacionais de livre comércio, em que o tema de propriedade intelectual sempre está presente. Desde a OMC, desde 1994, do acordo que constituiu a Organização Mundial do Comércio, nós tivemos um anexo desse acordo, conhecido pela sigla TRIPS, em inglês, ou ADPIC, em espanhol, que é o tratado que trata de aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. E isso é um divisor de águas. Existe, podemos dizer, que para o direito autoral, que é o tema da nossa mesa, existe um antes e um depois desse acordo TRIPS da OMC. Porque o direito autoral ele sempre teve uma normativa internacional, o mais antigo, a Convenção de Berna, para a proteção das obras artísticas e literárias, a Convenção de Roma, para proteção dos chamados direitos conexos ao autor. Por esses tratados internacionais, eles não previam punições para os países que não cumprissem com seus dispositivos. A OMC, o que ela fez? Por pressão da grande indústria, certamente. Ela incluiu esses tratados dentro da OMC com uma grande diferença. A partir de agora, os países que não cumprissem com aquelas obrigações estavam sujeitas a sofrerem retaliações comerciais. Isso muda completamente. Um exemplo concreto: um país que não combata a pirataria, digamos assim, ele pode sofrer uma represália comercial. E uma represália comercial que pode se dar em qualquer setor da economia. Pode atingir o setor agrícola, o setor industrial, enfim, é o que se chama de retaliação cruzada. Um caso que é bem interessante, que foi o primeiro, inclusive, quando a cobra prova do seu próprio veneno, foi os Estados Unidos, foi processado pela União Europeia por não respeitar direito de autor. O caso, bem resumidamente, é o seguinte: nos Estados Unidos, como no mundo todo, você tem aquelas entidades que recolhem direitos de execução musical, que no Brasil aqui todos conhecem o ECAD. Nos Estados Unidos também existe, na Europa também existe. Só que a legislação norte-americana, ela isenta alguns estabelecimentos de pagarem isso. É uma isenção. Um bar que tenha poucos metros quadrados, eu não me lembro exatamente o tamanho do bar, que seja um bar pequeno e que a sua sonorização seja por equipamento de pequena potência, umas caixinhas de som, mais fazendo som de fundo do que propriamente executando a música como assunto principal, esses bares não tinham que pagar direito autoral nos Estados Unidos. Não tem que pagar pela legislação deles, porque eles não mudaram. Só que, entre esses bares, se incluiu um tipo muito comum nos Estados Unidos, que são os pubs, que tocam música irlandesa. E existem milhares e milhares e milhares de bares nos Estados Unidos com essa característica. Então, o ECAD da Irlanda reclamou: nossos artistas irlandeses não estão recebendo o que deveriam, e pediu que a União Europeia acionasse a OMC para exigir uma solução dos Estados Unidos. Teve uma perícia que constatou que eram, não me lembro a cifra, mas uma quantidade de milhões e milhões de dólares que seriam cobrados se não tivesse. E isso era um prejuízo injustificado aos autores irlandeses. Isso foi o primeiro caso. Os Estados Unidos perdeu, mas eles não mudaram a lei deles, mas pagaram uma indenização, porque mudar a lei para eles seria um pouco complicado pelos lobbies internos. Eles preferiram pagar, indenizar
esses direitos que não foram cobrados. Isso criou uma jurisprudência na Organização Mundial do Comércio quando interpreta limitações ao direito de autor. Limitação são aqueles usos que não é necessário pagar, que não é necessário pedir autorização. Que é normal, qualquer direito está sujeito a limites no interesse da sociedade, porém, as grandes corporações não se interessam, não gostam de limitações. Que qualquer coisa que tire uma fonte de arrecadação incomoda as grandes corporações, não veem isso com bons olhos, mesmo que haja um interesse social nisso relevante. Então, isso foi um divisor de águas, a OMC. Mas a OMC também, para quem acompanhou a história, a OMC não conseguiu prosseguir nas suas negociações. Nós tivemos um episódio nos Estados Unidos, conhecidos como a Batalha de Seattle, onde foi interrompida a negociação. Depois tivemos em Doha uma nova tentativa de negociação que não prosseguiu, porque os países em desenvolvimento perceberam que essas regras do comércio internacional estavam de mão única. No caso da propriedade intelectual, já existem estudos, isso feito por alguns professores da Universidade do ABC, de que, desde a OMC, a balança comercial dos Estados Unidos para a América Latina virou uma boca de jacaré. Era assim e abriu favoravelmente aos Estados Unidos, como consequência do novo regramento internacional da OMC para a propriedade intelectual. Então, no âmbito multilateral, hoje é muito difícil piorar as coisas, ou piorar no sentido dos países desenvolvidos. A OMC não consegue mais ampliar o seu regramento no sentido de endurecimento das regras de propriedade intelectual. E a estratégia dos países desenvolvidos tem sido partir para acordos regionais, acordos, e o exemplo mais recente, que acabou de ser finalizado, é o TTP, o Tratado Transpacífico de Comércio, em que a parte de propriedade intelectual é muito além do que o previsto na Organização Mundial do Comércio. E, certamente, os países serão convidados, em trocas, em barganhas, a aderir a alguns países que lançaram esse tratado, cerca de 20 países, 16 ou 20 países, não me recordo exatamente, mas a tendência é que os demais países sejam instados a aderir, né, a esse tratado, oferecendo vantagens comerciais em outros setores e usando a propriedade intelectual como trade-off, como moeda de troca, o que pode ser uma coisa muito preocupante. Não vamos dizer assim, mas eu faço uma pausa porque isso não é uma situação monolítica. Enquanto tudo isso aconteceu, num processo que o Brasil teve uma liderança fundamental, nós tivemos um tratado internacional da máxima importância. É o Tratado de Marrakech, que é o tratado de limitações para pessoas, para leitura, para facilidade de leitura para pessoas com deficiência visual. Quer dizer, as pessoas cegas ou com dificuldade de leitura, elas passam a gozar agora de uma limitação que lhe permite o acesso a livros em formato acessível. Uma coisa que as editoras nunca foram simpáticas, que elas querem, obviamente, vender livros, mas esse tratado chamou a atenção porque a proteção do direito de autor realmente tem que estar sujeito a limites, porque existem interesses sociais relevantes que devem ser preservados, e esse tratado foi finalizado, o Brasil teve um papel fundamental, e a boa notícia são duas. Primeiro, que esse tratado já é parte do nosso ordenamento jurídico, não como um tratado internacional. Ele foi aprovado como um tratado de direitos humanos pelo Congresso, com 2/3 nas duas casas, e é uma emenda constitucional. Ou seja, pela primeira vez, nós temos uma limitação ao direito de autor com status constitucional. E isso certamente vai ter repercussão
na interpretação futura dos tribunais quando lidarem com casos de limitações e que o interesse humano e social deve ser ponderado. Amanhã, o Brasil, lá em Genebra, vai entregar a carta de ratificação no plenário da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a agência da ONU especializada nesse tema. Então, tivemos também coisas a lamentar, mas também temos coisas a celebrar. O segundo ponto dessa mesa é o ambiente digital, que tem relação com essa nova normativa que tem sido buscada internacional, mas que, no momento, está se dando por uma reorganização do mercado de bens culturais. O mercado da música, que não vende mais suporte, não vende mais CD, cresce a tendência do streaming, os serviços do streaming. Eu creio que todos aqui ou experimentam, ou já experimentaram o streaming, porém é um processo que está se dando pelo mercado em condições de mínima transparência. Não há transparência para a sociedade, não há transparência para os autores, não há transparência por artistas, em que base esses acordos são celebrados e se a remuneração que está sendo gerada por esse serviço está sendo distribuída de uma forma justa. Alguns desses acordos têm vazado, né? Teve um famoso caso recente que foi apelidado de Sony Leaks, em alusão ao caso lá do Leaks, que foi o contrato que a Sony assinou com o Spotify. Um contrato com cláusulas extremamente preocupantes para os artistas. Então, estamos diante de um desafio de regulamentar. O ambiente digital abriu uma possibilidade de democratização do acesso, de democratização da difusão, de promoção da diversidade cultural fenomenal, e isso é o que nos empolga. Mas as grandes corporações que dominam o mercado se movimentam para construir nesse ambiente a mesma hegemonia que ela teve no período dos negócios analógicos. E isso é uma luta que é uma luta social. Com certeza é uma luta social. Eu não tenho a ilusão que serão as leis que vão resolver esse problema para a gente. Uma regulação pela legislação ela é útil, ela é necessária, mas ela não vai resolver uma questão que é a disputa dentro desse novo ambiente entre todos os interessados, sejam os titulares de direitos, as grandes corporações e a sociedade, enquanto usuária que quer ter um acesso a esses bens culturais. Então, esse é um desafio que está lançado. Bom, eu já falei demais para o mediador, era só para dar uma introdução ao tema, e eu vou passar aqui para os nossos palestrantes. Eu pergunto se alguém quer ser o primeiro a se manifestar. O Javier, pode começar? O Javier, eu peço que você se apresente, primeiramente, e você fale por tempo que você julgar necessário, 15 a 20 minutos, e ao final nós abrimos para o público apresentar as suas perguntas. Obrigado. Obrigado por la invitación. Tengo que falar en español, no sé portuñol, así que me perdonarán ustedes. Bien, yo llevo muchos años dedicándome a la propiedad intelectual como abogado y al mismo tiempo como investigador. Lo interesante de la propiedad intelectual es que genera dos mundos. Uno, el de la práctica cotidiana, donde hay un discurso muy monopolístico que es el de la piratería. Es un discurso muy teológico. La piratería es mala. Ustedes lo que están haciendo son una sociedad de piratas y como tales sociedades de piratas ustedes no pueden hacer todo lo que nosotros le decimos que tienen que hacer y somos nosotros los elegidos por Dios para decirles y para permitirles lo que ustedes pueden hacer. Y si ustedes no lo hacen, tendrán que someterse a penas de cárcel. Pero hay otra propiedad intelectual que tenemos cuando investigamos en la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tenemos que tener dos cosas en cuenta. En primer lugar,
En estos tratados de libre comercio, en estos tratados que continuamente están intentando imponernos y que lleguen a nuestra legislación, no son unos tratados que se hayan vertebrado bajo un punto de vista democrático. Me explico. El sistema ilustrado, el sistema que proviene de la ilustración, de realizar leyes, significa que todos nosotros, en una determinada asamblea o en un determinado consenso, lo que generamos es determinados textos que son los que nosotros decidimos que son los que van a regular nuestra convivencia. Sin embargo, con la propiedad intelectual y con estos textos funciona totalmente al revés. Son pactos que normalmente se hacen por parte de los lobbies, así ocurrió en 1980, o que se hacen de una manera secreta, en negociaciones que son secretas y en textos al cual nosotros no tenemos acceso. Y estos son textos que luego se producen tratados internacionales, y esos tratados internacionales son los que se adaptan a nuestra legislación desarrolla esos tratados internacionales y es lo que nos regula a nosotros y nos rige a nosotros. Con lo cual, en lugar de tener o de suponer un sistema democrático de creación de leyes, supone un sistema totalitario de imposición de leyes a unos determinados países. Esto está siempre ocurriendo. Ocurrió en 1980, ocurrió con el Tratado SOPA, con el Tratado PIPA y ahora se intenta que vuelva a ocurrir con los nuevos tratados de libre comercio, que le llaman de libre comercio de una manera eufemística, porque no se puede decir que exista un libre comercio. Lo que existe es una libertad para determinado modelo económico, y ese modelo económico son simplemente unos tratados en favor de determinado grupo de corporaciones. No es algo que nos beneficie a nosotros, no es algo además que nosotros podamos discutir porque se nos impone desde arriba, sin que nosotros nunca jamás hayamos podido decir absolutamente nada. Y si alguno de los países lo que quiere hacer es llevar a cabo una oposición en contra de esos sistemas, lo que se va a ver es incluido en una lista, que es la lista 301, que es una lista que se crea cuando se crea la Organización Mundial del Comercio y que es una lista en la que cuando un país está incluido en la misma no puede realizar transferencias de tecnología y no puede hacer determinado tipo de tratados de comercio de operaciones mercantiles de comercio con otros países. Y eso es lo que nos estamos encontrando actualmente. Pero luego nos estamos encontrando con una paradoja muy importante. Estamos hablando de derechos autorales y de libre comercio. Derechos autorales y libre comercio. ¿Qué tiene que ver el conocimiento? ¿Qué tiene que ver la creación intelectual con el comercio? Los romanos dijeron, hay unas cosas que tienen que estar fuera del comercio de los hombres y no son, por tanto, mercaderías, no son mercancías. Entonces, lo que estamos ya es viviendo la consagración del conocimiento como un objeto mercantilizado. Y esto nació por primera vez en 1980, cuando se adhirió a la Organización Mundial del Comercio, que es una organización privada, no nos olvidemos. Se adhiere un determinado tratado, que es el Tratado TRIPS, donde por primera vez todos aquellos derechos intelectuales, derechos sobre obras, eran tratados de una manera que se les mercantilizaba. Por tanto, un libro ya no es fuente de conocimiento, sino que un libro es una mercancía. Esto luego, además, y bajo un punto de vista anecdótico, genera determinado tipo de perversiones del lenguaje. Por ejemplo, se habla de productos culturales. La cultura no es ningún producto. Como dice mi maestro Andoni Alonso, hoy me voy a sentar esta tarde y voy a consumir un poquito de Shakespeare. Entonces se producen este tipo de paradojas verdaderamente estúpidas. Pero lo que nos encontramos es que bajo esta papeleta, bajo esta categoría de mercancía, se están incluyendo dos elementos que son totalmente contradictorios el uno del otro y que están regidos por la misma ley, que son los derechos autorales. Y estos dos elementos son muy distintos. El primero es el mundo del entretenimiento. Entonces, en el mundo del entretenimiento tenemos
el cine, las películas, determinado sector de libros, que es el bestseller fundamentalmente, tenemos los videojuegos, tenemos determinado tipo de músicas. Y estas son productos comerciales que lo único que quieren hacer es impactar al mayor número posible de gente con la menor diversidad posible. O sea, hay que colocar ese producto a todo el mundo. Y de lo que se trata es de impedir la libre transmisión de esos objetos. ¿Por qué? Porque cuantos más problemas le pongamos a la transmisión de esos objetos, mayor escasez se consigue y mayores mercados puedo yo realizar. Si lo que yo hago es divido los usos de cada producto en un número infinito, puedo cobrar por cada uno de los usos que voy creando. Entonces esto lo estamos viendo en las películas. Voy a cobrar por ponerla en la televisión, voy a cobrarla por ponerla en el cine, voy a cobrarla por ponerla en DVD, voy a cobrarla por alquilar el DVD, voy a cobrar porque por fin esta se ha puesto en Internet en alguna de las Netflix, por ejemplo. Entonces, la parcialización, la limitación de la transmisión de esa información lo que hace es genera mercados. Y por tanto, ese es un determinado producto. Pero ¿cuál es el problema de ese producto? Que ese es el que además a nosotros nos cuentan que es el relevante para los derechos autorales, pero esto no es cierto, porque las obras de propiedad intelectual más importantes que nosotros hemos vivido a lo largo de los últimos años en la historia de la humanidad son obras que son obras libres. Por ejemplo, la mayor obra de propiedad intelectual que jamás se ha creado de los últimos años ha sido Internet. Los protocolos de Internet son un conjunto de 7.800 documentos, son los que se denominan Request for Comments, y entonces en estos 7.850 documentos son de libre transmisión y son los que verdaderamente han generado una revolución. El cine de Hollywood ha generado un modelo estético, ha generado una transmisión de una determinada cultura y son vehículos de transmisión de ideología. Pero las herramientas de Internet son las que nosotros nos están posibilitando realizar otro tipo de sociedades diferentes. Y esa obra de propiedad intelectual, que es la creación de Internet, que son, por tanto, documentos que están en papel, que están en formato electrónico, pero que se pueden imprimir, estos documentos tienen una cláusula de propiedad intelectual que lo que nos está diciendo es que se pueden transmitir libremente y se pueden transformar libremente. Un ejemplo también de ese modelo del libre conocimiento es la Wikipedia. En la Wikipedia nos estamos encontrando con que precisamente el modelo no puede usted copiar nada. El modelo es precisamente, por favor, utilice usted la Wikipedia, cree usted la Wikipedia. Y aquí en un país como Brasil, donde existe mucha diversidad cultural, se conoce perfectamente que aquellas parcelas de diversidad cultural que son minoritarias, la manera de protegerlas no es evitando su copia, no es limitando su copia, es sistemáticamente forzando la existencia de ecosistemas donde esa diversidad cultural pueda permanecer, se pueda reproducir y se pueda llevar al mayor número posible de gente. Con lo cual, el mismo sistema de propiedad intelectual que impide y que está diseñado para impedir la transmisión de la información es el mismo sistema regulatorio que se utiliza para otro objeto totalmente distinto, cuya necesidad no es la de impedir precisamente la copia, sino es la de generar ecosistemas para que la diversidad cultural se pueda producir cada vez mayor. Esto, por tanto, supone que hay un problema grande regulatorio con este segundo sector de aquí. El primero es el sector del entretenimiento, el segundo es el sector del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia y de la tecnología. Y esto es un gravísimo problema estructural a la regulación internacional que existe, que no solamente es secreta, sino que además lo que hace es regula dos mundos totalmente opuestos en sus necesidades. Me parece muy bien que la industria lo que quiere hacer es proteger sus objetos, generar mercados y transmitir o impedir en la transmisión de la copia de películas como Rambo 6. Me parece fantástico, es una idea buenísima que el que vea Rambo 6 tenga una pena. O sea, me parece de verdad importante a veces, ¿no? Perdón por la ironía. Pero lo que no me parece relevante y lo que me parece que es verdaderamente reprochable y deplorable es que ese mismo sistema de impedir el conocimiento, de impedir la transmisión de la información se realice y se utilice para informaciones tales como
las investigaciones del cáncer de pecho, las investigaciones que se producen sobre todas las enfermedades, por ejemplo, de transmisión tropical, todo el sistema farmacéutico mundial, o determinado tipo de conocimientos tradicionales de los cuales se están produciendo apropiaciones de los saberes tradicionales de los pueblos, por ejemplo, indígenas. Entonces, todo ese tipo de sistemas de protección, que también le llaman protección, son sistemas que no son adecuados y, por tanto, tenemos una regulación que se impone a un determinado objeto cuya necesidad es la de transmitirse. Se le están imponiendo sistemas de regulación que solamente son adecuados para objetos que no los quieren transmitir. Y eso para mí es una de las grandes tragedias y contra las que tenemos que luchar en estos nuevos modelos de mundo que nosotros queremos construir. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bom, eu vou, sem muito tempo, passar a palavra aqui para o nosso outro componente da mesa, o Pedro Mizukami. Estou alternando também aqui os idiomas para ninguém ficar cansado na sua concentração. O Pedro é do Centro de Tecnologia Social da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma grande reflexão e já há um bom tempo sobre esses temas que nós estamos debatendo aqui na mesa. E eu passo aqui, sem mais delongas. Obrigado, Vaz. Estava pensando aqui, a gente estava conversando antes e eu te fiz uma pergunta que eu vou começar estendendo a audiência. Como é que foi o 2015 de vocês? Não sei se cada um de vocês, se o ano foi bom, o meu eu já adianto que foi péssimo. E toda vez que eu fico meio mal, que eu fico um pouco perturbado e insatisfeito com a vida, eu entro num modo um tanto reflexivo e começo a pensar sobre o passado. E acho que esse evento, Emergências, e esse ano, 2015, e a natureza dos temas que a gente está tentando abordar nessa mesa, colocam a gente justamente nesse clima de insatisfação com o tempo ou com o passado. E é um momento interessante para a gente sentar e tentar colocar a ordem na casa. Às vezes eu me pego falando coisas que me remetem a uma versão de mim mesmo que existia em 2005, e a gente está em 2015. Então, um exercício que eu tenho feito quase que cotidianamente é olhar para o espelho todos os dias de manhã e falar: você está em 2015, você está em 2015, você está em 2015. E, na verdade, 2015 já é 2016. E, olhando para trás, pensando nos 20 anos de percurso e de trajetória sobre direitos autorais, sobre acordos de livre comércio, sobre pirataria, sobre a internet em si, eu cheguei a esboçar de maneira bastante provisória uma linha do tempo e tentado fazer um esforço de autocrítica e de sistematização daquilo que já foi, naquele espírito de devorar o passado para tentar vomitar o futuro. Então, eu queria que vocês imaginassem que atrás de mim eu tenho um grande slide, uma grande tela, com uma linha do tempo, que infelizmente tem várias datas e uma série de entradas que eu vou tentar expor da maneira mais clara possível, mas que vai ficar talvez um tanto nebulosa na ausência, né, de um recurso visual ou de um papel que vocês possam olhar. Mas caso alguém tenha interesse em ter uma cópia dessa linha do tempo, vocês podem conversar comigo depois, eu passo por e-mail e a gente segue a conversa. A gente falou aqui já de TRIPS, né, a gente falou da OMC, isso coloca a gente mais ou menos em 1994, e é uma história muito interessante que vai desde o final dos anos 70, das negociações da rodada de Tóquio, das negociações da rodada do Uruguai, que resultaram nessa organização chamada Organização Mundial do Comércio, e dentro da qual a gente tem esse acordo chamado TRIPS, que naquele momento era o auge do maximalismo em propriedade intelectual, ou seja, os padrões mais elevados de proteção à propriedade intelectual que se podia conceber estavam ali plasmados naquele tratado. E, como sempre acontece, como é da natureza
do mundo, as coisas sempre podem piorar, né? Então, eu queria retomar essa história a partir de 95 e decompor os últimos 20 anos em 4 fases, que eu queria que vocês compreendessem não como compartimentos estanques, não é como se uma fase fosse marcada por alguma característica especial que não fosse comunicada às fases subsequentes. Essa aqui é só uma tentativa de refletir e de sistematizar os últimos 20 anos, tentar entender onde é que a gente está agora e para onde a gente está indo, né? E são 20 minutos que eu tenho, né? Então, assim, primeiro sinal de que eu estiver me aproximando dos 15, você me dá uma cotovelada, nos 20 você pode me dar um tapa na cara, mas com carinho. Vamos pensar nos anos que ficam entre 95 e 98 como os anos de formação, os anos formativos, os anos que estabeleceram as bases para a legislação e para modelos regulatórios que envolvem a circulação de bens culturais na internet e direitos autorais. Em 95 houve a publicação de um relatório, o relatório que é conhecido como o Lehman White Paper nos Estados Unidos, que estabeleceu ali um ponto que seria um ponto que até hoje a gente carrega com a gente, que é dos sistemas de gestão de direitos digitais, DRM, e de medidas tecnológicas de proteção, TPMs, né? A ideia básica, tentando resumir, era o seguinte: olha, a gente tem a internet comercial sendo aberta, existe uma oportunidade vasta para negócios e para fortalecer um sistema de distribuição de bens culturais digitais, mas, por outro lado, existe a ameaça da pirataria que vem justamente com a própria característica e a própria natureza da rede, né? Tudo é digitalizado, tudo é fluido, tudo é copiável. Então, o que o relatório sugeria era a proteção legal, ou seja, mecanismos legais que protegessem contra a violação de mecanismos que tentassem conter essa circulação livre que a internet propicia, né? Isso foi recebido com muitas críticas nos Estados Unidos, particularmente pela academia. Não se conseguiu aprovar, naquele momento, uma lei que estabelecesse proteção às medidas técnicas de proteção e aos sistemas de gestão de direitos digitais. E o que aconteceu? Deslocou-se a discussão para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E em 96 a gente tem a aprovação dos tratados, daqueles tratados que vieram a ser conhecidos como os tratados da internet da OMP, que é o Tratado de Direitos Autorais e o Tratado de Performances e Fonogramas, que continham ali aquelas propostas que haviam sido consubstanciadas no White Paper de 95, né? O Brasil não é signatário de nenhum desses 2 tratados, mas a gente tem essas normas na nossa Lei de Direitos Autorais de 98. Como os tratados foram assinados e ratificados pelos Estados Unidos, houve a lei de implementação no território americano, que é o DMCA, o Digital Millennium Copyright Act, que estabeleceu as proteções contra medidas técnicas, contra a violação de medidas técnicas de proteção e contra a violação de informações de sistemas de gestão de direitos, e também estabeleceu o regime de porto seguro para proteger intermediários de internet contra a responsabilidade por conteúdo disponibilizado por terceiros, conteúdo em violação a direitos autorais. Ou seja, estabeleceu-se um sistema de notificação e retirada, né? Os titulares de direitos autorais podem notificar os serviços removem o conteúdo e, em contrapartida, recebem uma imunidade legal, né, em relação àquele ato de suposto ato de violação de direitos autorais. Essa seria a primeira fase, por assim dizer, que estabeleceu algumas das bases com as quais a gente ainda dialoga. Pensando numa outra fase, numa segunda fase, que começa em 99 e termina cerca de 2004. Ressaltando aqui, é claro, que essas divisões são bastante arbitrárias, as que eu estou fazendo aqui. Em 99, você tem o lançamento do Napster. E é meio que aqui que eu entro também nessa história. Eu lembro que eu era estudante de Direito em São Paulo e quando eu acessei o Napster pela primeira vez, eu tive duas reações imediatas, 2 pensamentos imediatos. O primeiro é, isso aqui é maravilhoso. O segundo é, isso aqui é ilegal. E dessa polaridade do maravilhoso e do ilegal,
a gente tem uma série de discussões que se desenrolaram nos anos seguintes e uma série de tecnologias e sistemas de compartilhamento de arquivos que vieram, se estabeleceram. Então, eu gostaria de chamar essa era da era de ouro do compartilhamento de arquivos. Né? A era de ouro que implica também a reação da indústria em relação ao compartilhamento de arquivos. Então, em 99, o Napster é lançado. Em 2000, o protocolo GNU Tela, o protocolo da rede Donkey. Em 2001, a gente tem o caso A&M Records versus Napster. O Napster encerra suas atividades. A primeira versão e implementação do protocolo BitTorrent é lançada. O protocolo Fast Track do Kazaa também. Em 2003, a gente tem o Pirate Bay. Em 2003, também inicia essa campanha da indústria fonográfica contra os usuários das redes de compartilhamento de arquivos. Aqui no Brasil, a gente tem a CPI da pirataria, que resultaria numa recomendação que propunha a criação, em 2004, de um conselho multissetorial no qual indústria e governo pudessem sentar e discutir ações de combate à pirataria. Esse conselho foi criado em 2004 e é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que por muito tempo não se preocupou com essas questões de pirataria no ambiente digital, está olhando agora, em razão, evidentemente, da mudança de prioridades da indústria. Né? Aqui no Brasil, na época, em 2003, 2004, prioridade ainda era combate à pirataria física e à pirataria de rua. Né? E durante muito tempo permaneceu assim. Essa é a fase de ouro do compartilhamento de arquivos, o que não significa que ela tenha terminado, de novo, mas a gente observa, já entrando na fase subsequente, um crescente declínio da adoção e do uso dessas redes de compartilhamento de arquivos e de uma confiança ou de uma dependência cada vez maior em conteúdo armazenado na nuvem e em serviços, tanto legais quanto ilegais, de streaming. Né? Em 2005, como divisor de águas, a gente tem a criação do YouTube, o caso MGM versus Grokster nos Estados Unidos. O projeto C60 é aprovado no Canadá e estabelece um sistema de notificação em notificação, que é um sistema diferente do sistema de notificação em retirada dos Estados Unidos, do DMCA. Em 2006, o Google compra o YouTube. Em 2007, o Netflix começa a oferecer vídeo em streaming. E o YouTube também começa a implementar o sistema que viria a ser conhecido por Content ID, que é um sistema de marcas d'água digitais que viria a evoluir e passar por sucessivas modificações até chegar no estado em que se encontra atualmente, que eu vou tentar retomar um pouquinho depois. Em 2008, o Spotify inicia as operações. Em 2009, a gente tem a lei Hadopi na França, que inaugura o sistema de resposta graduada. Em 2010, inicia-se uma série de propostas de lei que tentam ampliar e estender o regime do DMCA, estabelecer novos mecanismos de combate à pirataria. Tem o COICA, em 2010, que fracassa. Em 2011, teríamos a proposição do SOPA e do PIPA, que também fracassam. Esse aqui seria um ano que eu colocaria como um divisor também de águas entre a fase de consolidação do streaming e do início de medidas DMCA+, por um fortalecimento, uma fase de fortalecimento dessas medidas e a tentativa de sua implementação, seja por tratados plurilaterais ou bilaterais, seja por legislação doméstica e seja por acordos entre entidades privadas, algumas vezes até mediados pelo governo. Né? A gente está nessa fase transitória, que começa ali por volta de 2011, que eu não sei onde vai chegar, né? Mas é uma fase que é marcada pela intensificação de ações da indústria para tentar implementar essas medidas. Em 2011, a conclusão do ACTA, que fracassa pela sua não ratificação no âmbito da União Europeia. Em 2013, o CAS nos Estados Unidos, o Copyright Alert System, que é uma versão modificada do sistema de resposta graduada, menos radical do que a versão francesa, mas ainda com base no mesmo espírito. Como nem tudo, né, é um desastre nesse mundo, em 2013 também temos o Tratado de Marrakech, né, que é o primeiro tratado internacional que diz respeito a exceções e limitações a direitos autorais, ou seja, o primeiro tratado internacional de direitos autorais que tenta olhar a questão dos direitos autorais pelo ponto de vista do usuário, né, e não da indústria. Em 2014, o Marco Civil da Internet, e nas negociações do Marco Civil da Internet
viu-se frustrada a tentativa de se inserir no regime geral de responsabilidade de intermediários a questão dos direitos autorais. Uma das propostas do Marco Civil incluía, né, na questão de remoção de conteúdo apenas mediante ordem judicial também os direitos autorais. Por pressão da indústria, esse debate foi retirado do Marco Civil e transposto para uma futura discussão, talvez na reforma da Lei de Direitos Autorais. E em 2015 temos a conclusão do TPP. Né? Para tentar contextualizar um pouquinho mais o que eu tenho caracterizado como medidas DMCA+, tem um estudo muito interessante da professora Anne-Marie Bride, que vai ser publicado em 2016, mas que já pode ser encontrado na internet. Posso passar referência também para quem me procurar depois, que faz uma tipologia dessas medidas DMCA+, que é muito interessante e muito útil para a gente tentar entender o que está sendo proposto. Né? Ela divide essas medidas em medidas do tipo 1 e medidas de tipo 2. As medidas de tipo 1 dizem respeito aos intermediários que já faziam parte do DMCA. Então, a provedores de acesso a motores de busca e a plataformas que sejam sustentadas por conteúdo gerado por usuários. Né? E a cada uma dessas plataformas existe uma medida DMCA+, ou seja, que vai além do DMCA, que é proposta. Para os provedores de acesso à internet, resposta graduada ou bloqueio de sites, que é uma medida que a indústria cinematográfica tem proposto com bastante agressividade aqui no Brasil. Isso tem acontecido na CPI de cibercrimes, tem acontecido em ações dentro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Para os motores de busca, rebaixamento de links, ou seja, ao invés de um link aparecer na primeira página do Google, ele aparece na terceira, na quarta página. E para as plataformas de conteúdo gerado por usuários, bloqueio ativo de conteúdo, muitas vezes implementado e sustentado por regimes que automatizam a gestão de direitos. Eu tinha mencionado o Content ID do YouTube, e esse é um caso muito claro em que você tem a composição de uma base de dados com informações sobre titularidade de conteúdo, que é vinculada a marcas d'água digitais, e esse sistema é colocado no topo do sistema base do DMCA com regras adicionais. Caso vocês tenham curiosidade, tentem entrar nos termos de uso do programa de parceiros do YouTube, que vocês conseguem identificar claramente extensões do modelo DMCA baseados no modelo de detecção automática de conteúdo com atribuição à titularidade de direitos. Então, a gente caminha cada vez mais para um sistema automatizado de execução, de enforcement de direitos autorais, e isso levanta algumas preocupações que precisam ser endereçadas. Até porque esses sistemas são vinculados a sistemas de monetização, ou seja, de captura e de distribuição de receitas digitais, que também são objetivo de bastante controvérsia em relação à sua transparência e à sua equidade. E as medidas de DMCA+ tipo 2 são estendidas agora até a intermediários que não faziam parte desse contexto do DMCA, ou seja, os meios de pagamento, PayPal, cartões de crédito, as ad networks, ou seja, os sistemas que entregam publicidade digital na internet, e os registers de nomes de domínio. Né? E tenta-se, então, propor medidas de notificação e bloqueio de contas de determinados usuários em cada um desses níveis diferentes, ou até sistemas de bloqueio. Né? E daí a gente entra na questão da implementação. Essas medidas elas podem ser implementadas desde por legislação nacional, como a MPA tem tentado fazer com o bloqueio de sites, tentando cavar uma exceção ao princípio da neutralidade de rede do Marco Civil para fazer com que o bloqueio de sites seja autorizado e não viole a neutralidade de rede, seja por acordos voluntários entre particulares ou até no nível plurilateral, como o TPP, no nível bilateral, acordos entre dois países ou duas regiões, e, eventualmente, no nível multilateral, porque esses acordos multilaterais, acordos bilaterais e plurilaterais vão se acumulando, estabelecendo padrões mínimos que também são comunicados para níveis mais altos e são implementados em legislação doméstica depois. Né? Para o TPP, a gente ainda tem que digerir exatamente quais seriam os impactos, principalmente para um país como o Brasil, mas para outros os impactos já são muito óbvios. O TPP, por exemplo, aumenta o prazo de extensão de proteção de direitos autorais de vida do autor mais 50, que é o padrão internacional, para a vida do autor mais 70. Né? E vários desses países que fazem parte do TPP
adotavam antes o padrão vida do autor mais 50. Não é o caso do Brasil, que já adota o padrão vida mais 70, mas é nítido que os impactos e o percurso de maximização dos direitos autorais ainda está em pleno funcionamento, com os fatores complicadores adicionais, que são essas medidas que eu mencionei, e a realidade cambiante e muito dinâmica dos modelos de negócio, né? A velocidade da lei é muito mais lenta do que a velocidade dos modelos de negócio, é muito mais lenta que a velocidade das práticas sociais e é muito mais lenta do que a velocidade da reflexão acadêmica ou da reflexão dos próprios ativistas em relação ao que está acontecendo. Então, é basicamente isso que eu queria colocar como começo de conversa, para a gente tentar contextualizar o quadro atual dos acordos de propriedade intelectual e de direitos autorais mais especificamente. Obrigado. Obrigado, Pedro. Parece que você cronometrou aí o tempo, que foi exato. Eu vou passar agora a palavra, então, aqui para o Diego Morales, que é advogado, pesquisador na área de propriedade intelectual e membro do coletivo central Dogma E, do Equador. Por favor. Hola. Buenos días con todas y con todos. Bom dia. Voy a intentar falar un poquinho de portuñol o español un poco más despacio para que sea más entendible mi plática. Definitivamente, si queremos ser progresistas y emergentes, creo que el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor es fundamental dentro de del debate y dentro del contexto de emergencias. Creo que es un tema fundamental. Y de hecho creo que el Ecuador lo ha entendido de esa manera. Y actualmente el Ecuador como tal, yo quiero contar un poco la experiencia, porque es a nivel de la región de Latinoamérica, es el único país que actualmente está planteando una reforma a la ley de propiedad intelectual que, como en el caso brasileño, viene desde 1998 por disposiciones de la OMC y con una perspectiva bastante mercantilista y que beneficia sobre todo intereses corporativos. Lo que pretende ahora la reforma a la ley de propiedad intelectual en el Ecuador con el Código Ingenios es precisamente liberar y ser un punto de referencia del conocimiento libre y abierto. ¿Cómo empieza el proceso de legislación del Código Ingenios en Ecuador? Monta una wiki legislación similar al marco civil de Internet acá, monta una wiki en el que la sociedad civil de algún modo puede interactuar y responder y hacer planteamientos de cómo quisiera regular la propiedad intelectual con una versión beta de entrada. Este proceso más o menos dura 1 año y medio, la plataforma en línea, y actualmente el Código Ingenios pasa ya el primer debate en la Asamblea. Los tratados internacionales, como muchos compañeros de mesa que intervinieron antes, acertadamente manifestaron que ponen un tope a la propiedad intelectual. Lo que se intentó hacer dentro del Código Ingenios es como surfear los tratados internacionales y ampliar ciertos espacios en los que nos podíamos mover. Específicamente, por ejemplo, una de las cosas que más me emocionan, he tratado de resumir los puntos, sobre todo de derechos de autor. Por ejemplo, en el tema digital, una de las disputas o los debates es en el tema de las obras remix o los mashups. ¿A quién le pertenece? Hay una obra, hay una infracción de derechos de autor cuando yo hago un remix o un mashup, o podría ser una limitación o excepción. El Código Ingenios lo que hace es reconoce a las obras remezcladas como una obra original
y le da derechos a quien ha creado esta obra, subsanando uno de estos conflictos y debates que han tenido tanto desde la OMPI y académicos respecto del tema. Una de las soluciones que aporta es precisamente incluir a las obras remezcladas como una obra original y como otorgándole derechos a quien realiza una obra remezclada. Uno de los otros aportes que también reconoce el Código Ingenios, por ejemplo, es las obras creadas dentro de una comunidad local, indígena o afro, reconoce la titularidad a quien es el creador de la obra y en caso de que no sea posible distinguir, reconoce el derecho de autodeterminación de las comunidades locales para que sean ellas quienes decidan la autoría o su autoría colectiva para la comunidad. Uno de los temas más conflictivos dentro del código precisamente ha sido incluir un capítulo de software libre, en el que además de incluir las 4 libertades del software libre, mediante una ley se obliga al Estado ecuatoriano a que su uso dentro del sistema estatal y la contratación de software para la implementación dentro del país sea obligatoriamente por software libre. Actualmente el Estado ecuatoriano gasta alrededor de $148 millones pagando licencias de software privativo que al final en varios casos no tiene acceso al código fuente, no puede acceder, modificarlo, estudiarlo ni redistribuirlo. Teniendo en cuenta como $148 millones una inversión que no es restituida de ninguna manera. A través del código, una de las cosas que se potencia también es el fortalecimiento del dominio público. ¿Cómo fortalecer el dominio público? Para quienes no estén familiarizados con la terminología, ¿qué es el dominio público? Son las obras con las que yo puedo trabajar libremente sin pagar ningún tipo de regalías. Pero ¿qué pasa cuando una obra ahora mismo está en el dominio público y los derechos morales que son imprescriptibles? Si es que yo hago una transformación de esa obra y el autor o su causamiento, su generación, sus hijos o demás consideran que hay una violación a la obra que está afectando a la espiritualidad, podría eventualmente plantear una sanción. Una de las soluciones que se pretende ahí con el código es a los derechos morales, específicamente el de transformación de la obra, darle un plazo similar al de los derechos patrimoniales. Inicialmente esta propuesta tuvo mucho debate porque se pensaba que había una violación de los convenios internacionales, específicamente del convenio de Berna, pero revisando y estudiando dentro de las oportunidades que precisamente el convenio de Berna permite, es que los países tienen la soberanía de poder determinar qué derechos morales pueden tener una limitación temporal. Entonces se optó por esta solución y hay un artículo que limita el tiempo del derecho moral de transformación por un plazo de vigencia de los derechos patrimoniales, con lo cual se fortalece el usar, transformar, estudiar, corregir y modificar obras que están en el dominio público. Si bien el Código Ingenios trata en su 80% temas de propiedad intelectual e industrial, abarcando tanto el tema de derechos de autor, patentes, también se hace mención a la gobernanza de Internet dentro del código y se declara a la conexión a Internet como un servicio público. Una innovación jurídica bastante interesante que se regula en el código es incluir un régimen de licencias obligatorias para todas las figuras de propiedad intelectual, no solamente en el caso de las patentes, que es un mecanismo regulado para las patentes médicas, que es un mecanismo regulado y más o menos aplicado en varios países.
El régimen de licencias obligatorias es un régimen excepcional en el que el Estado ecuatoriano, en este caso, de necesitar el acceso a determinadas obras o la traducción a sistema braille o lenguas nativas, podría hacerlo excepcionalmente con el pago de una regalía justa. Y asimismo el tema de licencias obligatorias operaría para todas las figuras de propiedad intelectual e industrial, sobre todo por temas también de innovación tecnológica. Una de las cosas que mencionaban, que actualmente el día de mañana se va a celebrar el Tratado de Marrakech, de cual el Ecuador también es parte, y permite el acceso a obras sin el pago de regalías a las personas no videntes. En base a esta excepción, el Ecuador lo que planteó es primero ampliar el Tratado de Marrakech para todas las personas que tienen discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y al mismo tiempo, dentro de lo importante también del régimen de limitaciones de excepciones, lo que hace es ampliar a distintos escenarios, no solo las personas con discapacidades en específico, sino también en el que yo pueda, dentro de determinados espacios como bibliotecas, archivos, museos, en el que dentro de estos espacios en específico yo pueda hacer reproducciones de obras o fotocopiarlas para poder tener acceso a determinados tipos de obras y de conocimiento. En general, creo que la propiedad intelectual de algún modo está en muchas de las cosas que nos rodea y podría convertirse en el nuevo petróleo o la nueva fuente de acceso al desarrollo y a la riqueza. De hecho, el Ecuador lo ha entendido de esa manera y actualmente lo que pretendemos hacer es una comparación entre lo que vendría a ser un paraíso fiscal libre. El Ecuador ahora vendría a ser el paraíso del conocimiento libre y abierto, potencializando precisamente todo lo que la legislación de algún modo nos permite hacer. Es un trabajo complejo porque los tratados internacionales de algún modo siempre van a ser un limitante, pero existen mecanismos como los que de algún modo se están planteando actualmente en el código para poder surfear y poner uno de los principales principios sobre los que parte el código es precisamente hacer una declaratoria de interés público sobre el conocimiento y que la propiedad intelectual sea la excepción. El conocimiento, de hecho, se lo plantea de esa manera, como la principal fuente de acceso, y sigue como la suerte, como funcionó en un inicio, cuando no existía todo el sistema de propiedad intelectual, el conocimiento sigue siendo libre. Creo que de manera general he intentado como resumir las cosas en específico que regula el código. Por ejemplo, algo muy práctico también que se regula es en el tema de las universidades. Cuando yo realizo un trabajo de investigación o genero una obra dentro de una universidad, por ejemplo, en una universidad pública, ¿quién es el beneficiario? ¿Quién es el titular de los derechos de autor de esa obra que yo realizo? En el código lo que se regula y se soluciona esa problemática jurídica es otorgándole la titularidad de los derechos al autor o al investigador de la universidad y confiriéndole a la universidad una licencia no exclusiva, no comercial, y en caso de que el autor o el investigador autorice que se realice un uso comercial de su investigación, obligatoriamente mínimo el 40% de los derechos de explotación de su obra tienen que obligatoriamente pasar al autor de ese trabajo. Porque regularmente cómo funcionaba o sigue funcionando hasta antes de vigencia de esta ley es que los derechos de autor se quedan con la universidad de forma exclusiva y el autor de la creación o el investigador como tal no se queda con los derechos, respondiendo precisamente a esa lógica de
muy vertical. En el Ecuador lo que se planteó es algo inverso, que los derechos se queden con el autor, con el investigador, y obligatoriamente haya un porcentaje de un 40% de los derechos de beneficiarse de los derechos de explotación en un 40%, bajo la óptica de que el ser humano está sobre el capital y que el capital no puede regular, no puede interferir sobre el conocimiento o sobre las personas, que es lo más importante dentro de todo el sistema en general, no solo de la propiedad intelectual. Creo que con eso, de manera general, he tratado de hacer como un resumen de lo que es la propuesta de Código Ingenios, que ahora pretende y le pone el Ecuador como uno de los países en vanguardia que está abordando el tema desde una óptica totalmente diferente. Y bueno, quedo también abierto a preguntas del público si ves algo más en concreto. Obrigado. Para finalizar esse panelista, antes da gente passar para o debate, vocês estão vendo que temos pontos de vista assim, bastante interessantes aí, diferentes aspectos sendo abordados. E agora vamos ouvir o Peter Jenner, que tem uma experiência foi o ex-empresário da banda Pink Floyd, com certeza trará uma experiência de mercado da música, music market, bem interessante para vocês. Passar aqui com o nosso auxílio da Laura, amparando a gente. Não é necessário. Tá bom. Ok. I don't know how to start because you have listened to so much technical, high-level, legal stuff that I don't know how you can bear to hear someone speaking English about high-level legal stuff. So I will try and say a few very simple things and maybe put a little bit of a bomb under the whole discussion. First of all, I think the ideas of intellectual property are based on physical goods. It's to do with intangible, you can't touch it, intangible objects or intangible goods attached, put on tangible goods. And historically, we dealt with the intangible goods by dealing with the tangible goods. Tangible is you can touch them. This is a tangible good. What I'm saying is an intangible good. When we get to the internet and digital discussions, we are dealing with pure intangible goods. You can't touch those ones and zeros. They are just bits of electrical impulses going through a system which are interpreted by our machines, and our machines interpret what we're saying into those ones and zeros. So I think to try and build a new approach to the realities of the digital economy means that we must start again. We cannot build a sensible system on the old technology, which is on the old laws which are based on the old technology. The change is so radical that we have to rethink, we have to think again how we are going to deal with the issues. And some of the issues are, how do we deal with traditional knowledge? How do we deal with cultural diversity? How do we deal with
the issue of creators getting paid and being able to survive from their work? How do we deal with the money that is being made by the people who are providing the internet services? What are they selling? Are they selling a wire, or are they selling access to the content that the wire carries? So we're talking about very fundamentally different situations. When you buy a record, it has some music attached to it, but you buy a record. It's a physical good. When you listen online, you're listening to ones and zeros, and when you have it, you can listen to it, and you can give it to people, and they can give it to people, and you still have it. When you have a record, if I've got it, you haven't got it. If I give it to you, I don't have it. So there's very different situations are involved in the internet. So the great question often asked is, where would you go from here? And I would say that we cannot go from here. That we have to take a leap of imagination and start thinking about the future. We cannot worry about how we get from here to the future. We have to try and define a system which works with the realities of digital content, the realities of intangible information carried on intangible forms. It is a very fundamental challenge to our whole legal system, thinking about goods and services. All this stuff we've been hearing, to me, is really almost irrelevant. It is almost, forget it. Let's start again. So in the UK, I wish someone could do something about the feedback. In the UK, we are talking about trying to work out how we should define the economy in 2025, the digital economy in 2025, because maybe by 2025 we might be able to have it, we might be able to start again. I think that we are in a very bad place as an economy. I think all the laws, the international laws, are substantially irrelevant and are substantially impractical. And they are about things which don't work. We are talking about ideas, we're talking about songs, we're talking about traditional songs, we're talking about traditional knowledge, we're talking about translations. This is what can be done on the internet and with the digital economy is very different from what could be done in the old economy. So, is the internet a solution? I don't know. But there's no question that the internet is here and we have to live with it. It's not going to go away. It's going to get more complicated. It's going to get more sophisticated. There are going to be more content coming down the wires, more films, more derivative content, more multimedia derivative content. There are going to be more people making creative work. And they aren't going to be worried about whether it's legal. They're going to make the work. Do we value that work? If we value the work, we have to find a way that they get paid for that work so that they can go on creating that work. So anyway, I could talk for a long time, and I won't. I hope that maybe I can record something with these things and make it available, but I just think it is too complicated to ask you to listen to me going on in English
about things which I've been studying for the last 10 years, or is it 50 years, and hope that you can understand. So maybe we can record it and someone can try and translate it. So thank you for listening, and I'm around, and if people can speak English and want to talk to me, I'll talk to them. And I apologize for not speaking Spanish. I apologize for not speaking Portuguese. And in some senses, I am the problem. The Anglophone world, the world of English speakers, is the problem. The fact that we do not learn to speak non-English languages, the fact that the Americans have no market for anything other than English and a little bit of Spanish work. No room for Portuguese, no room for French, no room for Chinese. Let's realize that we have real problems which could be solved, but not if we try and build on a historical tradition. Esperanto. Someone has written Esperanto, but then nobody speaks Esperanto except that lady there. So, you know, this is a big problem. So anyway, we are in deep philosophical water, and I will love you and leave you and come and speak with me as I wander around. Thank you. Bom, desculpa. Os microfones não estão com o mesmo ajuste. Um está falando mais alto. Estava com um pouco de microfonia, inclusive. Perfeito. Bom, eu acho talvez agora é a parte mais interessante de qualquer debate, que é abrir aqui para as perguntas, que pode ser dirigida a qualquer um ou a todos os integrantes aqui, a todos os membros da mesa. Então, vamos lá. Laura, você me ajuda? Vamos aqui. Primeiro ela, depois você aqui. Oi, boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu sou pesquisadora de cultura digital. Então, em primeiro lugar, eu queria elogiar todos da mesa. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, porque tem a ver com o acesso ao conhecimento e à cultura, especialmente das populações mais pobres, que não têm como pagar por isso. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar ao mediador da mesa, eu esqueci seu nome, como anda a nossa reforma de lei de direito autoral. Porque, se não me engano, começou o processo em 2007, foi um processo muito elogiado, porque foi feito de forma colaborativa, online, e como o colega do Equador contou. Então, nosso processo foi de pensar a lei, foi um exemplo no mundo todo, e, no entanto, a gente nem tem mais notícia de como é que anda esse processo. Então, essa é a minha pergunta. Obrigada. Bom, pensei que a pergunta era para os palestrantes, mas tudo bem. O mediador responde sem problemas, até que ele compartilha da sua angústia. Meu nome é José Vaz, eu também trabalhei nessa consulta pública, foi um período muito exaustivo e muito rico. Bom, tem questões que fogem ao nosso controle. Em final de 2010, nós entregamos para a Casa Civil uma proposta finalizada e mudou o governo, e mais do que mudar o governo, mudou o ministro com um pensamento diferente do que nós tínhamos. Então, durante 1 ano e meio, aproximadamente, esse tema teve um tratamento completamente diferente. Esse projeto foi revisado pela então ministra Ana de Holanda, porém não obteve consenso dentro do governo. Outras pastas que também opinaram sobre isso não concordaram com várias disposições revisadas daquela gestão. E aí mudamos novamente de ministro, e veio a ministra Marta, que retomou o processo, porém que também quis que novos temas fossem agregados. A proposta de 2010 ela era muito tímida no que diz respeito ao ambiente digital. E isso não foi por acaso, é que a compreensão do ambiente digital ainda era muito precária. É até curioso falar isso. O grande dilema em 2010 era o peer-to-peer. Quem está preocupado com isso hoje, 5 anos depois?
Pois bem, então isso aconteceu, a Marta solicitou uma revisão que atingisse o digital, foram realizadas não de forma de consulta pública, mas consultas setoriais, foi finalizado um projeto, esse projeto foi para a Casa Civil, exatamente no início de um ano eleitoral, e aí uma avaliação não oficial, mas pela explosividade do tema, imaginamos que a Casa Civil optou por não dar prosseguimento a ele. Pois bem, mudamos de governo e o projeto retornou novamente para o novo ministro, o ministro Juca, que desde o início deixou a sua vontade de encaminhar isso de forma mais célere possível, só que nós entramos num momento político do país confuso. Qualquer proposta que venha do Poder Executivo nesse Congresso está fadada ao fracasso. O que eu te adianto é o seguinte, nesse momento já há uma decisão de reapresentar um projeto de revisão, não com a mesma amplitude daquele de 2010, um projeto com muito mais objetivo nos tópicos que ele vai abordar e mantendo a nossa tradição de debate, que será colocado em consulta pública no primeiro semestre do ano que vem. Essa é a posição que nós temos. Não faremos seminários, como fizemos no passado, todo aquele ciclo, porque entendemos que já existe um grande acúmulo de debate, que é possível já colocar uma minuta online, da mesma maneira que fizemos em 2010, num projeto mais objetivo. Por outro lado, também trabalhamos apoiando iniciativas legislativas. Há parlamentares que são nossos aliados e que vão apresentar projetos pontuais de mudança de legislação e que vão somar. Digamos que é uma nova estratégia de lidar com isso, né? Nós tivemos um exemplo bem sucedido, que foi a Lei 12.853, que resgatou a supervisão da gestão coletiva no Brasil, que era uma coisa inusitada no mundo, que foi por uma mobilização paralela, uma mobilização da classe artística, junto do legislativo, que foi bem sucedida. Tá? Então, esse é o estado da arte no momento. Tá bom. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Cordero, de Telartes, Bolivia. Solamente, más que una pregunta, un aporte. De todos los países del mundo que están utilizando la propiedad intelectual como una forma de generar ingresos, solamente Estados Unidos e Inglaterra tienen un superávit por la venta y compra de propiedad intelectual. Eso demuestra de forma evidente que este sistema no funciona para los países del sur global. Nosotros compramos tecnología, consumimos producto norteamericano cultural del norte global, pero estamos perdiendo dinero con ese tipo de prácticas y no estamos haciendo nada para solucionar la situación de nuestros países. Entiendo que no ha habido dentro de los paneles qué formas alternativas existen para poder reconocer la creatividad, la cultura, el conocimiento de nuestros pueblos hacia ellos de parte de nosotros. Hay una total robo-expoliación del conocimiento del sur global hacia el norte. Compositores brasileños están firmando con sociedades de gestión colectiva europeas y estamos procurando que ese dinero se va para afuera. El mejor grupo de Bolivia es socio de la GEMA, que es una sociedad de gestión alemana. Entonces, Bolivia, dentro de la nueva constitución política del Estado, ha creado algo que quería compartirlo dentro de la línea que tiene Ecuador. Y dice, Bolivia no va a respetar los acuerdos de propiedad intelectual en lo que se refiere a medicinas cuando esta sea una necesidad social. ¿Qué es una necesidad social? Al mismo tiempo, dentro de la nueva constitución política decimos, aquella propiedad que no tenga un uso social para la gente será expropiada a favor del Estado.
Propiedad es lo que ellos han puesto sobre la cultura. ¿Cuáles son las alternativas que proponemos? Porque el sistema de propiedad intelectual es un régimen de protección establecido, pero no debería ser el único, y acá solamente lo estamos tratando como si fuera el único, y estamos haciendo enmiendas y revisiones reforzando ese sistema de propiedad. Nosotros queremos abrir en Bolivia un espacio donde se abra la posibilidad de reconocer otra forma de protección hacia el conocimiento tradicional. Ya lo dijo, este sistema no funciona para el conocimiento tradicional, este sistema no funciona para las comunidades que todavía viven allá. No tenemos una gran cantidad de uso de internet en Bolivia, somos campesinos que trabajamos la tierra, y a nosotros nos preocupa que este tipo de pensamiento de propiedad y apropiación entre en los campesinos cuando tienen una tradición de compartir colectivamente el conocimiento, la cultura y las tradiciones. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para mantener ese sistema que lo habíamos hablado en la mesa de culturas indígenas, que todavía puede salvar esto? Impedir que Estados Unidos y el norte global empiecen a hegemonizar el conocimiento del mundo. El 75% de todo el conocimiento está allá. Y si seguimos reforzando las políticas de propiedad intelectual, reforzamos los intereses de los países del norte y no estamos reforzando los intereses de los países del sur. El derecho de autor para nosotros debería desaparecer. El sistema de propiedad intelectual para nosotros no debería existir. No nos beneficia en nada. La coca, la hoja sagrada, sus productos químicos han sido patentados por los países del norte. Ahora, la anestesia viene del producto de la coca. La anestesia es la coca es la primera anestesia del mundo, pero ahora no podemos transitar con nuestra hoja de coca porque las regulaciones de propiedad intelectual prohíben eso. Coca-Cola sí utiliza, pero no nosotros, de forma natural. ¿Por qué? Por estas regulaciones de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que hace la Monsanto? Nos pone semillas transgénicas a todos los pueblos para controlar nuestra alimentación a futuro. Es lo mismo sistema que usa el sistema de propiedad intelectual. Controlar la producción, regular y prohibir que nosotros tengamos acceso y entre nosotros podamos compartir. Si aplicamos el sistema de derecho de autor, no vamos a tener acceso a conocimiento, a programas de computadora, a la tradición. Vamos a perder nuestra diversidad cultural. Proponemos, como Bolivia, por los amarres que tienen estas regulaciones con la Organización Mundial de Comercio, no podemos sacárnosla, nos obligan a reforzarla cada vez. Los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio amarran a nuestros países, estamos atados de pies y manos. Entonces, queremos que nuestra legislación incorpore, primer cambio, y lo estamos proponiendo, una nueva ley de culturas, que propiedad intelectual, que ahorita depende del Ministerio de Economía, pase al Ministerio de Culturas, porque es cultura lo que tiene que regular el conocimiento de nuestra gente, para que podamos fiscalizar con transparencia esos cobros que en este momento son en un plano secreto. Y segundo, abrir formas alternativas de protección y reconocimiento de la creatividad de nuestros pueblos bajo sus usos y costumbres. El término de colectivo no es reconocido en el sistema actual, mucho menos el comunitario. ¿Por qué quieres reconocer la propiedad intelectual de una comunidad de Otavalo o de un lugar? ¿Qué le da derecho a él ser el dueño de una canción? ¿Qué pasó con la lambada? Famosa lambada. Le dieron la autoría a Bolivia, todos, sí, la lambada es de Bolivia, la lambada es de Bolivia. ¿Quién cobró? Un compositor. ¿Dónde está inscrito? En la gema de Alemania. ¿Quién ganó? Alemania, no nosotros. Muchas gracias. Obrigado. Antes de passar para os debatedores comentarem, vamos fazer alguns grupos de perguntas, pelo menos mais 3 ou 4, e aí todos os debatedores comentam. Por favor, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou artista e também estou começando a pesquisar o serviço de streaming.
E eu queria fazer uma pergunta, assim, que deixa aberta para a mesa, em cima de algumas colocações. Por exemplo, o Peter falou uma coisa que eu concordo bastante, que para mim não faz muito sentido você pensar leis de propriedade intelectual as mesmas em relação a suportes diferentes. Assim, eu acho que a gente vive um momento tecnológico muito diverso, de 1800, mesmo de 1900, para que essa reforma não seja uma reforma realmente completa e revolucionária, como, por exemplo, no Equador eu vejo que está sendo feito. E aí o José comentou da questão que há 10 anos atrás já era a questão do peer-to-peer, MP3. A gente agora já avançou em relação a isso, no sentido de que o streaming, por exemplo, traz uma questão diferente. E aí eu queria perguntar para vocês, em relação aos serviços de streaming, que estão sendo, a questão dos contratos, que estão sendo muito dominados pelas gravadoras, os artistas estão sendo muito mal remunerados, na mesma proporção que os serviços de streaming estão crescendo muito. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da função dos artistas e de um protagonismo que talvez eles precisassem reivindicar nesse momento, que a questão do streaming ainda está um pouco mais aberta, a própria discussão, e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre como os artistas podem influenciar e ajudar essa mesa a virar um pouco. Obrigada. Ok, obrigado. Mais uma pergunta. Zé Murilo. Mais Bom, uma... meu nome é José Murilo, eu sou coordenador de Cultura Digital do Ministério da Cultura. E nós lá no Ministério da Cultura nós estamos trabalhando numa política nacional para acervos digitais, ou seja, a digitalização dos acervos de museus, bibliotecas e arquivos e uma forma de que esses acervos possam ser interoperáveis na internet. Uma das coisas que a gente vem discutindo lá é o metadado de licenciamento, ou seja, a capacidade que nós vamos ter de que para cada objeto digital nós tenhamos uma licença onde os autores possam dizer quais os direitos que eles querem que sejam respeitados em relação àquele objeto digital, né? E isso daria uma clareza sobre a circulação desses conteúdos no meio digital, de forma que os próprios softwares, as próprias plataformas entenderiam o que pode ser realizado com aquele objeto digital. Bom, a gente vem desenvolvendo isso no âmbito de uma política nacional de digitalização de acervos. Por outro lado, nós temos todo o processo criativo que acontece, ou seja, dos autores criando, a partir de agora, já às vezes até em meio digital, né? E a gente entende que essas licenças que podem ser colocadas nos objetos digitais, elas têm que estar muito claras na forma como ela é disponibilizada para o público na internet. O nosso amigo Pedro Mizukami, quando ele falou sobre o que vem acontecendo hoje, né, no processo automatizado de reconhecimento de licenças, é que está havendo um processo pouco transparente. Ou seja, os intermediários da internet, eles não têm uma clareza de dizer, esse objeto digital, com essa licença, eu estou tratando dessa forma, eu estou distribuindo, eu estou retornando o recurso dessa maneira. Isso não está claro, né? Isso foi o que o Pedro colocou. E algumas semanas atrás eu encontrei com o Peter Jenner num evento em Buenos Aires e nós conversamos sobre a possibilidade de que esses dados estivessem abertos, né? Ou seja, que fosse uma plataforma de dados abertos com clareza, talvez até a partir de uma perspectiva da política pública de estabelecer essa base de dados, de forma que tivesse claro não só para o público, como para as empresas, como para toda a sociedade, o que cada objeto digital está demandando em termos de direito a ser respeitado pelas plataformas digitais. Então, a minha pergunta é essa, ou seja, um pouco levantando o que o Pedro colocou, ou seja, de que esse processo, ele de alguma forma já está acontecendo, mas de uma forma pouco transparente, né? E que talvez a política pública deveria ter uma ação nesse sentido, e um pouco do Peter também sobre a visão dele sobre o papel que poderia ter essa base de dados aberta sobre os dados de direito autoral, sobre tudo que acontece, sobre os fonogramas, sobre a música, sobre as artes visuais, sobre todas essas questões. Eu acho que pode ser uma boa, levantando o que o Pedro falou sobre a dificuldade que isso apresenta hoje, e a do Peter com a visão que ele tem de mercado, ou seja, de vendo tudo que está acontecendo, principalmente no mercado da música, como é que isso poderia acontecer e talvez a possibilidade do Brasil ser um protagonista nesse processo. Ok, Zé Murilo, obrigado. Só mais uma perguntinha para a gente fechar essa primeira rodada de perguntas. Alguém mais pediu a palavra aí? Não? Lá, por favor. E aí a gente passa para a mesa e depois a gente abre uma segunda rodada.
Perdón, voy a hablar en español. Mi nombre es Elvira Espejo, soy boliviana y tengo una pregunta muy importante en términos de derecho de autor. Yo soy de una comunidad y a la comunidad vienen varios, yo diría, egresados académicos, licenciados de Europa y del norte. Cuando llega a la comunidad, cuando se tiene una información oral de la comunidad, cuando ellos expresan en un texto, ellos son los autores de esa información. Pero la preocupación grande que tengo es que, ¿por qué no se reconoce esa autoría a la comunidad? Porque quien ha entregado la información fue la comunidad, no la persona que escribe. La persona que escribe simplemente es como un secretario que redacta las ideas. En realidad, todo el complejo del derecho de autor. Eso es una exigencia. La segunda exigencia es cuando, por ejemplo, hablamos de una digitalización de los bienes culturales y documentales, como podríamos hacer un trabajo en conjunto en Latinoamérica para poder contribuir al mundo, digamos, en términos de información. Pero ¿qué riesgo se corre ahí? Las comunidades, cuando no tienen un acceso de esta plataforma y solamente el acceso está revelado para el mundo, corremos el mismo riesgo, y cuando ellos están detrás de los objetos, ellos tienen más opción de estudiar y las comunidades no tienen esta opción. La idea es cómo construir esta plataforma para América Latina, para el pueblo, para la comunidad, para los barrios, dar una visibilidad. Y además esta información debería de ser en contribución de ambos lados en términos de autoría, tanto la comunidad y como tanto la persona que narra o quien contribuye a esta información. Y yo creo que las redes sociales tienen que ser orientadas en eso, porque hoy es una gran preocupación y yo creo que nadie piensa en términos académicos. Cuando hablamos en términos culturales, solo pensamos que los artistas, los artesanos o los cantantes o los teatreros, etcétera, etcétera, son los que promueven esto. Pero está el problema en la parte académica, porque las herramientas académicas, como siempre, se planifica fuera de nuestro país y no dentro de nuestro país como una red de la sociedad, como deberíamos de dinamizarlo. El problema cuando ya queremos unos resultados, siempre hay producciones, por ejemplo, locales, regionales o nacionales, de traducción. ¿Cómo se traduce vivir bien, por ejemplo? ¿Cómo se traduce, no sé, la ciudad urbana? ¿Cómo se traduce la organización? ¿Cómo se traduce un pirámide de manejar la estructura? Y yo creo que estas pirámides uno tiene que romper y tiene que construir la propia comunidad, la propia región, el propio país para dar una dinámica y dar la respuesta. Eso es como está pasando en el Museo Nacional de Etnografía en Bolivia, y mi replanteamiento es a través de la cadena operatoria de la materia prima, cómo se transforma hacia un objeto, y del objeto cómo pasa en realidad a la cronología, que es arqueología, que es historia, que es etnografía, y bueno, la modernidad y la gran diversidad de lo que puede existir en el país. Y esos derechos lo que hay que luchar en este momento para su complejidad, que no seamos una copia de versos de afuera con cambios de color y simplemente en traducción, sino la esencia tiene que estar dentro de nuestras comunidades para un nuevo replanteamiento. Yo creo que la exigencia es eso en términos de derecho de autor. Gracias. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta bem interessante. Bom, eu deixo agora livre aqui os meus colegas para responderem as perguntas que sentirem mais afinidade e de forma que todas sejam respondidas, né, em respeito ao público também. Para los compañeros de Bolivia, de hecho entiendo su preocupación y es como una preocupación en común de la región mismo y de países que compartimos conocimientos y compartimos saberes por cuestiones incluso de vecindad. Solo quería como para hacer una aclaración, la propiedad intelectual regula varios campos. Uno de ellos es el derecho de autor, y las otras figuras de propiedad intelectual tienen que ver con patentes, con saberes ancestrales. Entonces son los conocimientos tradicionales, no directamente como parte de la propiedad intelectual porque maneja un sistema sui generis, pero lo que hace es proteger el bien jurídico protegido detrás. Se dividirían como en tres aspectos. Uno, el recurso genético por sí mismo, es decir, la planta o el recurso genético como tal.
el conocimiento intangible o tradicional asociado a esa planta, que vendría a ser el segundo bien jurídico protegido. Y el tercero, el conocimiento tradicional ancestral que no está ligado a un recurso genético. Identificados de esos tres bienes jurídicos, se logró desarrollar una normativa que proteja de algún modo. Entre las soluciones y lo que más destaca entre el código precisamente es hacer un reconocimiento del derecho de la autodeterminación que tienen las comunidades, porque debemos partir de eso y, a mi modo de ver, la autodeterminación y generar comunidad es el primer saber ancestral que debemos reivindicarnos desde ciudadanos del mundo mismo. Entonces, a raíz de poder intentar plantear, identificando los distintos bienes jurídicos protegidos, se logró plantear soluciones que están en discusión, pero la versión del código que se está trabajando en Ecuador puede servir justo como para complementar la ley de culturas que está pensando en Bolivia, porque tenemos los mismos temores de algún modo y compartimos como esas mismas necesidades. Entonces, igual me pongo a disposición en concreto si necesitaría como algo más específico. Y bueno, lo otro con el tema de cómo proteger los licenciamientos en el tema de cultura, en el tema digital o en el metadata, yo creo que ahí debemos redefinir qué entendemos por comunicación pública, por reproducción, porque la lógica de cómo se construyeron las normativas de propiedad intelectual es bajo una óptica de imprenta sobre lo tangible, cuando ahora ¿qué es comunicación pública en el ámbito digital? Si yo hago un post en mi perfil de Facebook, estoy haciendo un acto de comunicación y podría ir preso porque no estoy respetando derechos de propiedad intelectual. Es como dudas en el que esos conceptos deben ser reinterpretados y redefinidos a un nuevo entendimiento de la cultura digital. ¿Quer comentar alguna cosa? Yo lamento ser muy pesimista. Y lamento ser muy pesimista porque si de lo que estamos hablando es de transferencias de dinero desde el primer mundo al tercer mundo, no se va a producir. Porque si hay algo que nos demuestra la historia es que desde hace cientos de años de lo que se trata es de que unos son ricos y quieren seguir teniendo su sitio en el mundo como ricos y otros son pobres y lo que hay que hacer para ser ricos es que existan pobres, porque si no hay pobres no puede haber ricos. El problema, por tanto, puede tener una solución dentro de lo que es un mecanismo local. Entonces, en el mecanismo local puede haber reconocimientos de autorías, puede haber reconocimientos de comunidades, puede haber reconocimientos de situaciones de quién es el autor, aunque no se haya formalizado por parte de ese autor y sea una tradición oral y luego la tradición escrita es la que, una vez formalizada, genere unos determinados dividendos, pero cuando lo que estamos hablando es de transferencias de dinero entre el primer y el tercer mundo, eso es absolutamente imposible. Y me explico. En una reunión que mantuve en el Ministerio de Cultura aquí en el año 2006, cuando me invitó también el Ministerio, una de las preguntas que me hicieron fue: ¿en España se escucha música brasileña? Y dije, se escucha música brasileña todos los días y a todas horas. Y me dijeron, es que nos pagan 0 reales a Brasil, se ingresan 0 reales. Ese problema, por tanto, existía ya hace 9 años y no ha sido solucionado. El informe en España de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se realizó en el año 2010, dice que de los importes recaudados en España por propiedad intelectual, solamente el 7,5% se transfiere fuera de España a entidades extranjeras. Esto significaría, por tanto, que el 92,5% de las obras de entretenimiento que escuchamos en España, estamos hablando de películas en la televisión, películas en el cine, música en los bares, música en las discotecas, bestsellers, etcétera, etcétera, solamente el 92,5%, ese porcentaje tendría que ser de obra española. Y eso es un delirio, porque te vas a un bar, pones la televisión o te vas a la lista de los libros más vendidos y lo que te encuentras es que prácticamente todo son propiedades intelectuales extranjeras.
Entonces, esto significa que no está funcionando. Y hay una especie como de acuerdo tácito en el cual se reparte el mundo. Yo lo que recaudo aquí es mío y tú no te metes en mi territorio, y tú lo que recaudas ahí es territorio tuyo y tú no te metes en lo que se recauda, yo no me meto en lo que se recauda en el tuyo. Por lo tanto, yo creo que es un problema de política global. Y es un problema de política global donde lo que pone es en cualquier ordenador Apple fabricado en China, producido en Estados Unidos, porque lo que se le está dando es más valor al diseño californiano que a la producción y al trabajo que se ha hecho en China. El mundo funciona de esta manera y además se soporta y se apoya desde el tan sencillo, y es que nunca nos acordamos de esto, de quién es el propietario de los portaaviones. El propietario de los portaaviones y por tanto el que puede ejercer una presión global de decidir no solamente las políticas económicas, sino las políticas territoriales militares, es un solo país. Entonces, claro, pretender que tenemos que generar soluciones a nivel global para que aquellos no nos quiten lo que es nuestro o para que aquellos nos den lo que es nuestro, yo considero que es obviar y olvidar toda la historia del colonialismo de todos los últimos siglos. I found the contributions very positive. Thank you. It seems a few points. The IP structure was built for business, by business, was built by the North, the Western world, for its benefit. And I think the challenge for community to IP is really fundamental. The idea that our knowledge belongs to all of us rather than to me, I think is really valuable. And I think it's something which we in the North should embrace. We need to get away from this idea that it all comes from me. No, it doesn't come from me. It comes even in the most sophisticated modern northern country. No one invented the language. No one invented the scales. No one invented the basic musical structures. No one invented the ideas of good and bad. All these important things come from our society, come from our communities, come from our families. And the idea that we should start talking about property in this area means that we're talking about exclusion. We're talking about excluding things from people. When I think the world requires us to be thinking much more about including people. And I think that would make a better world for all of us. So the problem, however, is that traditional knowledge is very difficult to deal with. It's very difficult to put into a code. It is very difficult to put into a legal structure. I mean, I know from my occasional involvement with WIPO that the discussions of traditional knowledge get nowhere because there are so many variations. It is such a complicated world. It's much easier to say, this is my invention. I went to the invention board and they said, yes, that's your invention. So you have a patent, you have a copyright. And I don't think we can defend it in the long run. So we have to rethink. And I think perhaps the internet will be forcing us to rethink these ideas of property. If all the music in the world can be obtained everywhere in the world with anyone who's got an internet connection, and they can then do whatever they like with that music, how do you enforce property rights in that context? So maybe so what is the solution? I don't know, because if we want people to develop music, if we want new symphonies, if we want new songs, then somehow or another the people who create those songs, who create the instruments, who create
who use and develop the music have got to somehow make a living. So when we're dealing with electronic stuff going all around the world, which starts from me and it goes all around the world, how do I get paid for that? How do I make my living? Because in a sense, I'm going above the community, going beyond the community, going into a global community instead of a local community. This is a huge challenge for us all. And because it's difficult doesn't mean that we shouldn't be involved with it. So anyway, we do need constantly, we need new ideas. We need new ideas to cope with wars. We need new ideas to cope with the climate. We need new ideas to cope with feeding the growth of the population. We need new ideas. And we need people to be able to develop ideas. And we need to find a way that they get paid for developing those ideas, but not at the exclusion of the people who just are making the world work. The people who are picking the coca, the people who are drinking the Coca-Cola, you know, and I think we have many major issues, and I would just end with one, I think, huge IP issue, which no one talks about that I've ever heard, or I'm sure they do, but I've never heard them. It's trademarks. Trademarks go on forever. They never stop. They never expire. Coca-Cola is a trademark which will live forever. Now, how did that happen? I leave that in the air. Então, Murilo, acho sensacional, né? A pergunta é quase retórica, acho muito bacana. Agora, pensando em termos de desafios, né? De cabeça, né? A gente tem umas 3 etapas, pelo menos. Primeiro tem a questão de chegar em padrões, né? Fixar padrões e entender como seria o fórum, ou qual seria o fórum, ou como constituir o fórum responsável por estabelecer a padronização necessária para que esse tipo de sistema possa funcionar, né? O segundo é uma questão de implementação, né? E da tecnologia necessária para a implementação desse sistema. E o terceiro seria a adoção, né? Que também é uma coisa bastante complicada quando a gente for pensar a respeito. Olhando para trás, talvez a gente tenha ficado muito tempo deslumbrado com o processo de desintermediação que a internet proporciona, né? Olhando para perspectivas do futuro de que as gravadoras vão ocupar posições diferentes, os estúdios vão ocupar posições diferentes, compartilhamento e consumo de cultura vai ser uma coisa mais direta entre produtor e consumidor, o que até certo ponto é verdade, mas cada processo de desintermediação também vem acompanhado com processos de reintermediação, né? E esses atores já estão por aí, e esses atores estão ocupando o mercado, fornecendo serviços e desenvolvendo tecnologias que estão ganhando adoção e competiriam com um processo de fixação de padrões abertos e de implementação distribuída, que imagino seja o objetivo do Mink, né, com essa iniciativa. Olhando para empresas tipo Google, tipo Audible Magic, né, essas grandes bases de dados que atribuem informações de autoria com conteúdo identificado a partir de marcas d'água, eu fico me pensando até que ponto isso ainda é factível e o que é preciso ser feito, né, em termos de articulação global, não apenas em nível nacional, mas global, entre os diversos atores que têm alguma função política, né, que podem fazer algo assim acontecer. E, de fato, é uma questão que me assombra, né? Porque, se você for pensar bem, todo o ecossistema digital, de distribuição digital, isso vale para música, para cinema, para livro, né?
tudo parece caminhar para a composição dessas bases de dados com informações de autoria e a vinculação dessas bases de dados a modelos de monetização, né? Então, toda aquela discussão que a gente tinha sobre pirataria, sobre compartilhamento de arquivos, acaba, até certo ponto, caducando, porque você sempre está pagando pelo conteúdo, ainda que você não saiba, né? Você pode estar pagando assistindo publicidade, você pode estar pagando compartilhando dados pessoais, simplesmente navegando na internet. E uma das coisas que me deixa mais ansioso é justamente essa zona nebulosa em que tudo acaba sendo objeto de transações, e transações as quais você não consegue identificar, né? Então, uma total mercantilização de todos os aspectos, né, da produção cultural e do consumo de cultura ou da distribuição de conteúdo, que acaba ficando por baixo, né, da ponta do iceberg. E debaixo da ponta do iceberg há vários intermediários que se interpõem na cadeia de distribuição e às vezes a gente não consegue nem identificar. Acho que parece que isso deve ser familiar para vocês que estão imersos nesse modelo e nesse regime que vocês precisam negociar com uma pluralidade de atores e às vezes você nem consegue identificar que tipo de ator é aquele, onde é que ele se insere e que funções ele está assumindo, porque as coisas são cambiantes, né, e adquirem múltiplos significados, dependendo de como você olha, do ponto de vista do produtor de conteúdo, do ponto de vista de quem está consumindo, de quem está remixando, né, do ponto de vista da plataforma. E é isso mais ou menos que eu queria dizer com olhar para o espelho e falar, estamos em 2015, né, porque toda a era de utopias piratas e a era do compartilhamento romântico meio que morreu, e é uma triste realidade que a gente precisa enxergar e aprender a lidar com ela de maneira urgente, né? Por isso que eu acho importante a gente estar aqui num evento chamado Emergências, justamente para poder identificar quais são essas questões que emergiram, né? Deixar algumas bagagens que a gente tem afundarem junto com um barco, né, que está naufragando, e ver o que a gente consegue fazer a partir de então, né? E esse tipo de iniciativa eu acho justamente um passo no caminho certo. Agora, realmente precisa um esforço da gente sentar, mapear os problemas, ver onde a gente pode agir e que tipo de articulação seria necessária. Eu creio que essa primeira rodada, acho que todas as perguntas foram, pelo menos parcialmente, contempladas, se não totalmente, né? Então, vamos abrir agora então mais uma segunda rodada para finalizar a nossa mesa. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Se não, dou-lhe uma, duas, três. Bom, eu vou dar então uma palavra final para todos os palestrantes, né? Acho que já cumprimos o tempo aqui que nos propomos a discutir com vocês. O Javier aqui colocou uma posição tanto de um pessimismo, né, que ele colocou, e isso me vem à mente uma frase bastante citada de um pensador do século XX, diante do nazifascismo, e que ele falou que tem que seguir em frente com o pessimismo da razão, mas com o otimismo da vontade, né? Eu acho que é um pouco o espírito que nós temos aqui nesse seminário também. Se a razão nos leva ao pessimismo, a nossa vontade tem que ser muito otimista, porque existem brechas, existem canais, existem caminhos a serem construídos para construir alternativas. Eu vou passar a palavra final aqui para darem finalizarem as suas participações. Vou começar pelo Peter, que foi o último a falar, então agora ele vai ser o primeiro aqui nessa. Step one, there are many further steps. Maybe we can, starting here, where you are not so constricted by the international agreements and by huge corporations, maybe you have more freedom in Latin America to start thinking and to raise the issues and to bring a new agenda in. Maybe you should get out of WIPO, maybe you should get out of TRIPS, maybe you should start again, because I think we're really in a bad shape. If you did, it would be great news for me in England.
Ser pesimista en el pensamiento no implica estarse quieto. Es más, cuanto más pesimista se es, más activista se tiene que ser, porque más empuje se necesita para cambiar las cosas. Estoy de acuerdo con Peter en el sentido de que el cambio tiene que empezar por algún sitio, y si empiezan en Latinoamérica nos van a hacer un gratísimo favor a los que en Europa estamos también atrapados en un sistema que no deja de ser un sistema en muchas ocasiones delictivo. En España, las entidades de gestión, en una de ellas la Sociedad General de Autores y Editores, Teddy Bautista está actualmente imputado por robar a los autores. Uno de sus directivos fue condenado por utilizar la tarjeta de crédito de la organización para prostitución, para pagar prostitutas y para pagar cocaína. Otro de los directivos fue el otro día juzgado sin que sepamos todavía cuál es el resultado. Esa es una de las 8 entidades de gestión. En otra entidad de gestión, Enrique Cerezo, el presidente, el Tribunal Supremo lo que dijo fue: a este señor no le podemos condenar por unas estafas hechas a los socios del Atlético de Madrid, porque ya había prescrito el tiempo en el cual se había cometido el delito. Estos son una segunda entidad de gestión. El mundo de la gestión de la propiedad intelectual en España, que son los que se autotitulan defensores de la cultura, es un mundo que roza la delincuencia y que son unos gestores que además, salvo por supuesto honradísimas excepciones, alguna entidad de gestión a mí me produce mucha confianza, 2 concretamente de ellas, la gente que gestiona los dineros de los artistas son un mal endémico para todos los artistas, y encima se autotitulan los grandes defensores de la cultura. Y como bien dice, y voy a terminar con las palabras de mi maestro y amigo Andoni Alonso, filósofo español, lo mejor que le puede pasar a la cultura es que quiebre toda la industria cultural. Aproveitando o gancho aqui com otimismo e pessimismo, eu sou uma pessoa extremamente pessimista, mas eu sou um pessimista feliz, né? Porque não importa o que aconteça, o mundo sempre acaba me surpreendendo, e às vezes positivamente, né? Esse é o bom aspecto de ser pessimista, né? E acho que vale a pena olhar para as questões que a gente tem que enfrentar com os 2 modos, né, de operar. Tanto o pessimismo, né, que identifica pontos frágeis, problemas, às vezes meio fatalista, e o otimista que dá um certo impulso para a gente conseguir fazendo, seja lá o que a gente acha que vai importar no final das contas, né? Queria dizer que foi um prazer participar aqui do evento e espero que se repita e que a gente retome essa discussão em 2016 com coisas novas e belas e interessantes para discutir. Intento ser optimista dentro de varias versiones. Para ahora que el código en Ecuador está en la Asamblea, pasaron muchas versiones anteriores, desde propuestas maximalistas de piratería 100% hasta intentar mediar y lograr tener un producto en un proceso legislativo ya en la Asamblea. No es sencillo en realidad, porque hay intereses súper fuertes. Actualmente en Ecuador el lobbying de software privativo en el proceso de la Asamblea es muy fuerte para frenar la demanda. Las sociedades de gestión igual tienen un lobby súper fuerte, a pesar de que intentamos también exigir transparencia, datos abiertos. Es como unos nichos en el que la información no es fácil de acceder, pero creo que precisamente ahí está el reto, y Emergencias creo que es un espacio específico y muy interesante en donde podemos empezar a ver cómo utilizar la herramienta jurídica para poder surfear esas como topes o frenos que puede haber desde la corporación y desde otros intereses,
pero se está poniendo un camino, de algún modo apostándole totalmente al conocimiento que definitivamente debe ser libre y debe seguir siendo el patrimonio de la humanidad. Bom, gente, a gente encerra esse debate, agradecendo primeiramente a todos aqui que deram suas contribuições, ao Peter, Javier, Diego e ao Pedro, e a vocês também por nos darem atenção e participarem aqui com as perguntas. Obrigado e vamos em frente no nosso Emergências.